Aplauda Jesus e receba aqui Tiago Rocha! Irmão, fica à vontade no nosso meio. Desculpa aí, porque nós estamos meio desatualizados aqui. Que isso, glória a Deus pela sua vida, pastor. Irmãos, você está diante de um presente de Deus. Esse é um desses presentes que Deus deu à igreja, é um ministro. Receba de coração tudo que Ele vai liberar aqui na sua vida. O impacto vai ser poderoso, amém? Amém, glória a Deus. Fique à vontade, Tiagão. Pastor, eu acredito tanto nessa obra, tanto em você. E tudo aquilo que vocês estão construindo, né? A curva. E eu acredito que essa oferta, ela não vai ser nem a sombra do que está por vir. Ela vai ser o piso para tudo aquilo que vai ser construído e vai ser levantado. Eu já me tornei 1% dessa oferta do dia de hoje. Acabei de entrar junto nessa obra e eu tenho certeza que muitos virão durante o dia. Eu quero te incentivar a fazer isso. Nós trabalhamos, já tivemos à frente de igreja, ministramos, e hoje na Europa, sabendo que 90% da Europa está islamizada, o quanto que ela precisa ainda ouvir essa palavra que nós somos cheios. Só para você ter ideia, 90 países hoje não se pode pregar o evangelho. Todos os dias, 16 pessoas morrem por pregar o evangelho. E essas pessoas precisam de recursos. Quero te incentivar a ter um coração cheio de generosidade. Entender que aquilo que o Senhor te deu não é nem a sombra do que está por vir. Aquilo que Ele te deu é aquilo que você acha que é muito. Ele está te pedindo só aquilo que você tem, porque o que você tem é pouco para Ele e Ele quer te entregar um muito mais. Entenda que chegou um novo momento. Enquanto o pastor ministrava, eu via chaves douradas na sua cabeça. Eu quero te convidar a pegar essa chave dourada. Pega aí. Você que é o mantenedor da obra, você que é alguém próspero, alguém que é abundante, alguém que vai entregar. Talvez você não sabe cantar, falar, pregar, mas o seu recurso, ele vai atingir famílias que nem te conhecem ainda, mas estão esperando a sua oferta. Agora, porque mentalmente a gente vai expandir as paredes dessa igreja. Você que está aqui no meio, aponta para cima e a gente vai expandir esse auditório aqui em nome de Jesus. Começa a orar agora por um novo nível de generosidade, por um novo nível de ampliação desse ministério, dessa igreja, dessa obra. Esse momento, Pai, esse momento tão querido, tão profético, Pai, onde nós ampliamos, Deus, a capilaridade da Tua palavra através desse ministério, através dessa igreja, através desses homens e mulheres, Pai. Nós acreditamos um novo tempo sobre esse ministério, sobre essa cidade, sobre esse estado, Pai, sobre esse país, porque existe uma promessa sobre o nosso país, e daqui sairão pessoas que são ministros para todo o mundo, Pai. Desse lugar sairão pilares do evangelho para todos os lugares, em nome de Jesus. O Coliseu lá não parou a igreja, as paredes não vão parar esse ministério, Pai. A partir de hoje eu declaro um novo nível de prosperidade nos teus filhos, para cumprir sempre a tua vontade, Pai, e assim nós selamos esse momento em nome de Jesus, amém. Fala assim: generosidade é um estilo de vida. Fala assim comigo de novo: generosidade é um estilo de vida. Eu quero que você repita pela terceira vez, se você tiver convicto disso. Generosidade é um estilo de vida. Agora com muita convicção: esse é o meu estilo de vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Quando a gente começa a falar sobre generosidade, você precisa entender qual é a forma da generosidade. Eu já vou te liberar para sentar, só que antes eu quero te falar algo. Talvez durante muito tempo você leu Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, e nunca parou para entender, e eu não entendia durante muito tempo lendo Gênesis. Alguém já leu Gênesis? Capítulo 1 pelo menos? Verso 1, alguém já começou em algum momento? Lá começa a falar que a terra era sem forma e vazia, e durante muito tempo eu li esse texto. Sim ou não, você conhece? A terra era sem forma e vazia. Só que em certo momento eu parei para questionar, eu falei: como eu mensuro algo se está cheio ou se está vazio, se ele não tem forma? Para pensar, como você vai saber se existe algo cheio, se ele está vazio, se ele não tem forma? O texto fala que a terra estava sem forma e vazia. Eu consigo mensurar essa garrafa que ela está cheia porque ela tem uma forma. E durante muito tempo eu não entendia. Quando eu olhei para o original, eu entendi que existia algo muito interessante lá. Duas palavras chamadas Borru e Torru. A terra não estava sem forma e vazia, mas ela estava Borru, quer dizer, ela estava em caos.
Só que o texto no original continua o seguinte, na língua original ela continua falando o seguinte: mesmo que a terra estava em caos, dentro dela já existia tudo o que era preciso para prosperar. Tohu. Ela estava em caos, borru, mas dentro dela já existia tudo o que era preciso para prosperar. E sabe o que é mais lindo e mais interessante, Reno? É que quando você começa a ler o texto e começa a ver e buscar na língua original, você começa a ver duas palavras para criação, dois formatos de escrita de criação: a criação que veio da criação e uma criação que veio direto de Deus. Os animais, as plantas, foram tudo utilizado, que veio da criação. Só que presta atenção, a outra palavra utilizada para criação, ela é utilizada apenas duas vezes: na criação da terra e na criação do homem. Logo, os princípios que agiam na terra, agem no homem. Não importa se você está sem forma ou vazio, ou se você está em caos, dentro de você já tem tudo que é preciso para prosperar. Alguns não entenderam, você não entendeu. Se a terra estava sem forma vazia, ela estava em caos, dentro dela já existia tudo que era preciso para prosperar. O mesmo princípio age em você, mesmo que você esteja hoje em caos, dentro de você. O Senhor já disse que existe tudo para você prosperar a partir de hoje. Dá um glória a Deus ao Senhor e bate palma aí. Toma o seu assento. Quando a gente começa a falar sobre forma, começa a falar sobre objetos, eu vi essa taça aqui, eu comecei a olhar, e essa taça é muito parecida com o que é a nossa vida hoje. Essa taça, ela foi criada para algo, sim ou não? Qual é o objetivo dela? Para quê? Para eu encher, colocar alguma substância, enfim, conter algo, manter ali dentro. Então ela tem uma fase, que é a fase está vazia. Se ela estiver vazia, ela está cumprindo o propósito? Se eu não usar ela para nada, ela cumpre o propósito? É como algumas pessoas nos dias atuais. Tem uma forma, mas estão vazias para não cumprir o seu propósito. Às vezes para você é muito mais simples deixar de cumprir um propósito do que ser cheio de algo, mudar a sua fase. Esse copo, conforme eu for adicionando água, ele vai começar a mudar o propósito dele. De vazio, ele vai começar a se encher. Ele muda a fase dele. É tipo você quando se embebeda da fonte, começa a ser cheio de algo novo. Quando eu pego e tenho a oportunidade de abrir e vir para a fonte, eu começo a ter o quê? Uma mudança de estado. Eu saio do estado de vazio, começa a ser cheio. Quando eu começo a me encher, eu começo a cumprir o meu propósito. Só que generosidade é um estilo de vida. Generosidade não é somente eu sair da fase vazia, vir para a fase cheia, mas ir para uma terceira fase. Quando você começa a olhar para esse copo, que ele começa a cumprir o propósito dele, quando ele está debaixo de uma fonte, ele começa a mudar a fase. Tipo você, quando começa a mudar a fase debaixo de uma fonte. Só que aqueles que ainda não entendem, eles param simplesmente quando está cheio, na segunda fase. Sabe por quê? Porque essa fase de estar cheia é totalmente diferente ou infinitamente maior do que a primeira fase, que era a fase que estava vazia. E sabe o que é interessante? Que essa pessoa, quando ela começa a ser cheia, ela fala: opa, deixa eu sair debaixo da fonte. Só que a fonte é inesgotável, ela continua lá. Presta atenção, nunca foi o Senhor que se afastou de você, mas você que saiu debaixo da fonte. Ele fala: existe uma fonte inesgotável, e não me interessa o que aconteça, eu quero é continuar derramando, porque isso vai derramar sobre os outros. Você é essa fonte, começa a entender isso, começa a ser cheio. Qual que é o grande problema das pessoas que começam a passar e ter um crescimento? Começa a passar por problemas. Fala assim comigo: problemas mostram crescimento. Eu não sei se você lembra dos problemas de escola. Você lembra dos problemas de escola? Eu sou de Joinville e eu amo Balneário Camboriú, passei muito tempo aqui, para mim é um prazer voltar aqui de uma outra forma. Tantos carnavais foram pulados aqui
E agora a gente motiva outra coisa. Tempo de escola, talvez era só ter um relacionamento com os amigos, talvez é fazer a tarefa. Os problemas que eu tinha eram relacionados à escola. Sim ou não? Só que conforme eu vou crescendo, os problemas vão mudando. Só entre a gente aqui, quem teve um problema para resolver aí nos últimos dias? Quem tem um problema para resolver hoje? Não, quem está com problema para resolver hoje? Fala assim, graças a Deus. Conforme você vai crescendo, os problemas também crescem. Porque as únicas pessoas que não têm problemas são os meninos. Porque homens têm os problemas. Quem não tem problema é menino. E sabe qual é o grande problema da igreja? Ela vai para o seu quarto e fala o seguinte: Senhor, afasta de mim os problemas. Jesus falou uma única coisa: basta cada dia o seu mal. Tiago capítulo 1, versículo 2. Se você puder colocar na NVI, que é o que eu vou ler aqui, a gente vai ler o quão importante é você começar a olhar para essa nova maneira de pensar e viver. Tiago, irmão de Jesus, ele conta sobre algo muito importante, sobre uma nova maneira de viver e olhar para a sua vida. Davi, quando ele era um pastor de ovelhas, ele tinha um problema. Eu fui peão de rodeio, eu trabalhei em campo, lidei com ovelhas, lidei com gado, rodei Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo montando cavalo, viajando nos rodeios. E eu entendo um pouquinho disso de campo. E aí você tinha os trabalhos do campo, que eram os problemas do campo com os animais. Só que Davi foi treinado, você conhece a história de Davi, sim ou não? Davi começou a ser treinado, até que ele recebeu um convite. Eu vou falar do convite daqui a pouco. Se o pastor Eduardo virar as costas, eu falo. Senão a gente vai criar um problema aqui. Ou posso falar agora? Vocês querem problema para mim, né? Vamos criar um relacionamento aqui, nos próximos 10 minutos eu falo. Eu já molhei o chão aqui, já deu problema ali. Davi, ele começou um processo de crescimento. Tipo você, por exemplo, olha para a sua vida hoje. Quem está muito melhor do que 5 anos atrás? Olha para a sua vida hoje e ela está muito melhor que 5 anos atrás. Há 10 anos atrás, levanta a mão, quem está muito melhor do que há 10 anos atrás? Quem está mais bonito do que há 10, 15 anos atrás? Bem vestido. Acontece com você também, olha umas fotos antigas e fala, misericórdia, Senhor. Eu acabei de postar uma foto minha há 19 anos atrás, eu falei, o Senhor é bom comigo. Sim ou não? Você está mais elegante, está mais bonito, você veio se desenvolvendo, Davi foi desenvolvendo habilidades. Tanto é que quando a gente pega o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, tem um fato muito interessante que eu quero que você comece a prestar atenção. Porque generosidade é um estilo, fala assim comigo, generosidade é um estilo de vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 diz o seguinte: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurarem um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirá melhor. Foi indicado a Saul procurar alguém com um talento, um levita, um tocador de harpa. Ele estava no palácio, e quando falaram sobre o espírito maligno que atormentava a vida dele, pediram para chamar alguém que era um tocador de harpa. Ei, presta atenção, quem vai prosperar muito nesse ano? Fala aí. Dá um glória a Deus. Cadê os irmãos do glória a Deus? O Senhor me deu uma linguagem nos últimos anos, e eu falo muito nas empresas, falo muito para a galera de fora. Eu não prego, eu palestro. E eu me sinto livre quando eu estou com os irmãos dando um glória a Deus assim. Então dá um glória a Deus para me ajudar aí. Os empresários ficam meio, não entendem o que acontece lá. E aqui eu me sinto muito mais à vontade, porque existe uma frequência de riqueza nesse lugar, não é à toa, essa curva de crescimento da reino. E eu falar com o pessoal, primeiro, eu queria pedir para vocês, eu esqueci de começar antes, vocês topam fazer um negócio comigo? Eu queria honrar
com uma salva de palmas, a todos os staffs, a galera de som, de vídeo, de áudio, a transmissão que está linda. Os nossos levitas, dá uma salva de palmas para esse povo. Obrigado, gente. Obrigado. Porque tamanho é o galardão de vocês contribuindo para a obra. Às vezes a gente olha para a história de Paulo, e Paulo escreveu 80% do Novo Testamento. Paulo deu 4 voltas no mundo antigo pregando o evangelho. Paulo tocou o terror na terra de verdade. Só que quando ele ficou cego e foi para Damasco, alguém teve que pregar para ele. E esse alguém aparece uma única vez na Bíblia: Ananias. Imagina o galardão de Ananias pregando a Paulo. É linda essa história. E quando você começa a olhar que existem muito mais pessoas crescendo, desenvolvendo e auxiliando nisso, a gente consegue chegar muito mais longe. Então, dentro do palácio, estava procurando alguém com um talento. Eu quero te falar, para você começar a entender que prosperidade é um estilo de vida, e prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Fala assim comigo: prosperidade é crescimento. A generosidade, ela faz parte da prosperidade, ela faz parte de um crescimento. Qual é o crescimento? Crescimento contínuo. E é interessante que o texto continua falando o seguinte: e Saul respondeu aos que o serviu: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Lá no palácio, ele deu a ordem e falou: então encontra esse tocador de harpa e traga até aqui, que eu quero que ele liberte esse espírito quando eu for atormentado. E de repente, alguém lá no meio suspira o nome de Davi, falando. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Davi não tinha apenas uma habilidade, mas ele tinha 5 habilidades para servir não somente Saul, mas se preparar para a próxima fase dele, que ele ia assumir lá na frente. Você não entendeu isso aqui? Ele estava procurando alguém com uma habilidade, com um talento, e alguém dentro do palácio suspirou o nome de Davi, que não tinha apenas um, mas tinha 5 talentos e podia contribuir para a missão dele. Talvez você olhe para a história de Davi sobre os 5 talentos dele, mas nunca é. Ei, presta atenção. E eu quero te fazer uma pergunta: quem são as pessoas que estão soprando seu nome dentro dos palácios? Às vezes você numa briga de vizinhos, uma briga de trânsito, uma briga de relacionamento, no trabalho, isso, aquilo. A pergunta é: Davi, ele tinha tão bom relacionamento que alguém um dia soprou o nome dele dentro do palácio. A pergunta é: quem sopra o seu nome dentro dos palácios? Quem está empurrando o seu nome para uma próxima fase? Quem está te indicando a um novo relacionamento? Quem está te indicando para novas oportunidades? Então Davi, ele começou a subir, e conforme vai subindo, ele mudou os tipos de problemas. Só que quando você lê o livro de Salmos, você vê que ele se alegra em vários momentos. E esse é um dos maiores códigos que Tiago, irmão de Jesus, deixa para nós. E eu quero te fazer um convite, porque quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha forma de viver e de olhar para a vida. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: quão felizes são os homens que passam por diversas provações. Generosidade, prosperidade, é sobre não lhe faltar nada. É não somente ser cheio, mas é ser transbordante. Só que para você viver essa fase de ser alguém transbordante, ser cheio, precisa viver um processo. Fala comigo: eu preciso viver um processo. Quem está a fim de aprender sobre o processo hoje? Fala comigo. Tiago capítulo 1, versículo 2, começa o texto falando isso que eu te contei agora. Quão felizes são os homens que passam por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se estava faltando algo na sua vida até o dia de hoje, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, no seu relacionamento com Deus, entenda que existe um processo.
E qual é a primeira parte do processo, Tiago? Esteja feliz por passar por diversas provações. Porque provações vai gerar permanência, e a permanência vai edificar a sua fé. E quando eu edifico a minha fé, que significa sobre uma visão, eu começo a me tornar alguém maduro inteiro. Sabe o que é interessante? Quando você se torna alguém maduro inteiro, você tem ação completa. Lidando com grandes empresários nos últimos 10 anos, os maiores CEOs do Brasil, grupos como Samsonite, Puma, Nike, SBT, Odebrecht, Colgate, todos os meus clientes, eu entendi algo, que existe uma diferença entre aqueles que crescem e prosperam e daqueles que param no meio do caminho. É não ter ação completa. Então, quão felizes são os homens que passam. Coloca um sorriso no seu rosto. Coloca um sorriso. Isso. Se você não tiver dente, coloca um dedinho na frente. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso para ela, linda. Isso, isso. Lá atrás, vocês estão me ouvindo? Dá um sorriso para ver aqui o Colgate batendo aqui na frente. Aí. Quão felizes são os homens que passam por diversas provações. Porque quanto mais provações eu passo, mais gera permanência. E se eu gerar essa perseverança, essa permanência, eu edifico a minha fé. Quando eu começo a edificar a minha fé, eu começo a me tornar alguém maduro, inteiro, com ação completa, sem me faltar coisa alguma. Obrigado por um aleluia, que alguém entendeu. Eu vou repetir para você que o texto diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago te deixou um código poderoso. Se está passando um perrengue na vida, é só você fazer essa engenharia reversa e olhar aonde que eu estou falhando. Se está me faltando algo na minha vida espiritual, no meu casamento, no meu trabalho, eu preciso olhar para aquele processo e falar onde que está faltando. Será que é a ação completa que está faltando? Será que está faltando maturidade? Será que está faltando integridade? Será que está faltando permanência? É a minha visão de fé? Ou não estou me alegrando diante dos problemas? Você vai ser reconhecido pelos problemas que resolve? Ou pelos problemas que você cria? Você não entendeu? Você vai ser reconhecido pelos problemas que você resolve ou pelos problemas que você cria. Quem lembra daquele celular BlackBerry? Levanta a mão, BlackBerry. Levanta a mão. Aí, só para ver quem são os velhos da igreja. Não, olha para um garoto de 16 anos e pergunta o que é BlackBerry. Você sabe o que é um BlackBerry? Não, né? Quem sabe o que é BlackBerry? Levanta a mão. Ah, os velhos de novo. BlackBerry, 27 teclas. Como é o seu nome? Que não sabe o que é o... Felipe. BlackBerry é um celular top com 27 teclas. Já imaginou um celular com 27 teclas? Tipo um teclado de computador num celular. Desse tamanho. Aí alguém fala o seguinte: elimine todas as teclas. Como? E faltou tanta fé na equipe que eles entregaram o celular com uma tecla. Ele falou o seguinte: eu pedi 100 teclas. Tanto é tão disruptivo que ele criou um aparelhinho chamado AirPods. Quem lembra do AirPods? Levanta a mão, os velhos de novo. O AirPods era um tocador de música desse tamanho, quadradinho, que você colocava ali, lembra? E ficava ali girando. Aí para achar aquela música ficava girando ali. E ele falou: quero que seja o menor aparelho, Felipe, que existe para tocar a música. E aí vieram, entregaram, todos os engenheiros entregaram o aparelho para ele, o AirPods Mini. Ele só fez uma única coisa: pegou o AirPods e soltou dentro de um copo de água. Começou a borbulhar e encheu de água. Ele falou: ainda tem espaço lá dentro. Eu falei que eu quero o menor de todos. Só que às vezes você olha e vai ser confundido e paralisado pelas pessoas que vão julgar a sua busca por novos problemas. Mas entenda que a prosperidade ela é natural. Assim como gerar frutos numa árvore é natural.
Assim como o rio que corre suas águas é natural, assim é a prosperidade na sua vida, a generosidade nela. Eu só preciso olhar e falar o seguinte: se eu sou o dono do ouro e da prata, imagem e semelhança, chamado para dominar, governar e multiplicar, por que me falta algo na minha vida? Você não entendeu? Você foi chamado como uma única coisa. Levanta sua mão direita e fala assim comigo: eu sou imagem. Faz assim: imagem, semelhança, chamado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Abençoado, por que está te faltando algo na sua vida? Quão felizes são os homens que passam por diversas provações, porque passar por essas provações vai te gerar perseverança. E a ciência acabou de mostrar, tem uma parte do lado do cérebro chamada AMCC, que diz que quanto mais dores você passa, mais ela amplia a sua permanência, mais você consegue resistir aos problemas da vida. Quando vai gerar permanência, isso cria um campo de visão, que é a fé. A fé é eu criar algo que eu sei que existe, eu ainda não vejo, mas eu sei que existe. Mas eu só consigo criar fé se existir subsídios guardados e armazenados. Por isso que a minha fé vem de ouvir a palavra. Quando eu ouço, eu começo a armazenar, e esse armazenamento começa a gerar uma visão. Um dos maiores códigos de Salomão, que escreveu o livro de Provérbios há mais de 3.000 anos, eu não sei se você sabe, mas Salomão escreveu o livro de Provérbios há mais de 3.000 anos. Ele foi a pessoa mais rica que já pisou. Estima-se que ele tinha 3,6 trilhões de dólares em sua posse. Eu estava lembrando agora, cadê o pessoal da equipe? Estou chateado porque eu fiz uma tatuagem, eu vim na paleta de cor, só faltou a solda italiana. Não seja por isso. Ei, sabe por que o pessoal pega no nosso pé? Eu digo nosso porque eu já sinto parte da casa, pode ser? Posso te falar algo? Por que pega tanto no nosso pé? Porque o nosso sucesso denuncia o fracasso deles. O nosso crescimento denuncia a paralisia deles. Todo aquele que é acusado por um único motivo. Como que nós, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, como nós estamos juntos, você cresce e nós não crescemos, porque o nosso sucesso denuncia o fracasso daqueles que não querem fazer nada. E eles vão ter que encontrar alguma coisa. Eles nem sabem que nós somos piores do que eles imaginam. O que é a solda italiana perto daquilo que a gente vai criar ainda e vai tocar o terror na terra? Só assim para expandir para os outros países. Então Salomão escreveu o livro de Provérbios há mais de 3.000 anos. É um livro de sabedoria. Conta-se que ele foi o homem mais sábio, ele teve acesso à sabedoria. E talvez quando você pegar o texto e continuar lendo o texto, você vai entender que talvez esse processo ainda não é vivido por um simples motivo. E Tiago, irmão de Jesus, continua contando essa história. E ele te mostra qual é o motivo. Vocês querem saber qual é o motivo, sim ou não? Quer saber qual é o motivo? Só a metade? Não, então vamos continuar no texto aqui. Tem 2 tipos de crente aqui dentro. Não vou falar, senão eu arrumo treta. É a primeira vez que eu estou aqui. Tem 2 tipos de crente que é tipo essas latas que estão aqui. É tipo essas latas. 2 tipos de crente. Tem 2 homens fortes aqui para vir me ajudar aqui? 2 homens fortes. 2 homens fortes. Forte, né? Vem cá, mais um de cada lado. Tem 2 tipos de crente. Exatamente como essas latas. Fica desse lado aqui, querido, por favor. Vem aqui. Eu vou subir, aí só me apoia, só para eu equilibrar, que eu estou com o microfone na mão. Pode segurar no meu braço aqui. Qual que é a diferença desses 2 tipos de crente? Que é exatamente os crentes que existem lá fora, não aqui dentro, lá fora. É que na hora do movimento,
na hora da pressão, uns não aguentam. Não aguentam, sabe por quê? Porque estão vazios. Não aguentam porque não possuem nada dentro deles. Aqueles que estão vazios só faz barulho. Barulho estridente, sem poder, sem impacto. A pergunta é: você é o crente vazio ou crente cheio? Você é o crente vazio ou crente cheio? Você é o crente vazio ou crente cheio? Dá uma glória a Deus aí. Enche-me, Deus. Fica de pé no seu lugar. Pede para Ele te encher nessa tarde. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Que no dia de hoje você seja realmente cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Quão felizes são os homens que passam por diversas provações. Certa vez Jesus subiu ao monte e começou a falar sobre as bem-aventuranças. E logo no texto ele começa a falar o seguinte: vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo... Jesus mostrou uma grande diferença. Falou que existe uma diferença entre a multidão e os discípulos. O que difere a multidão dos discípulos? A expectativa. A multidão sempre fala: o que você pode fazer por mim? O discípulo fala: o que eu posso fazer por você? Jesus mostrou a diferença daqueles que apenas estavam ali para sugar e aqueles que estavam ali para entregar. As bem-aventuranças falam sobre ser abençoado. E ele continua falando o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O original significa pitocos. O que é pitoco? Pitoco no original é um mendigo no chão, implorando por um pedaço de comida. Ele é tão miserável que se não tiver alguém para entregar um alimento para ele, ele morre de fome. Pobre de espírito não é somente alguém que está ali triste, mas é alguém que precisa tanto de um alimento que ele pode morrer. Ser cheio do Espírito é ter uma dependência de Deus, e que se Ele não te encher hoje, se Ele não te alimentar no dia de hoje, você não consegue sobreviver. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que tatuam seus pulsos na igreja. Bem-aventurados aqueles que colocam paletas de cores nos cultos. Bem-aventurados aqueles que servem só de italiana.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nesse texto onde Jesus sobe, vai falar sobre as bem-aventuranças. Em 2 momentos ele fala que vai entregar o reino dos céus àquele que é pobre de espírito e àqueles que são perseguidos. Todo aquele que é pobre de espírito, que é sedento por algo novo, ele vai receber o reino dos céus. E aquele que é tão feliz por passar por diversas provações, esse é o reino dos céus. Talvez você não estava feliz quando eu estava te contando para ser feliz diante dos problemas. Olhe para a recompensa, pois esses são perseguidos acessarão o reino dos céus por causa da justiça. E talvez você continue olhando o texto de Tiago e fale o seguinte: eu não sei como acessar isso. Pode sentar que eu vou ler mais um texto para você. Quando você olha para Tiago, continua lendo o texto de Tiago, ele fala o seguinte, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, dá para colocar no telão? Lê comigo, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Dá um glória a Deus aí. Vocês não entenderam essa palavra. Se você tivesse entendido, aí atrás, deixa eu ver vocês aqui atrás. Tem um cheirinho de prosperidade aqui atrás. Riqueza, velho. Não tinha visto vocês. Tem povo bonito aqui atrás. Dá uma salva de palmas para esse povo que está aqui atrás aqui. Eita, povo bonito. Esse meu estado é por isso que é a Santa e Bela Catarina, né? Eu rodo o Brasil, eu rodo o mundo e não tem nada como Santa Catarina. Sim ou não? Se você tivesse entendido Tiago capítulo 1, versículo 5, você teria jogado a cadeira para cima, empurrado o irmão, pulado no colo de alguém, você tinha feito alguma coisa. Eu vou te pedir para ler novamente. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Alguns ainda não entenderam. Olha para aquele versículo, ele fala o seguinte: se algum de vocês, se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, não são alguns, não são os mais bonitos, não são os mais rápidos, não são, a todos, a mim e a você, dá generosamente, sem reprovar ninguém. Fala assim: se eu pedir, Ele me entrega. De novo, se eu pedir, Ele me entrega. Se eu pedir, Ele me entrega. Generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Quer ser feliz em passar diversas provações? Ter perseverança, ter fé, ter ação completa, se tornar maduro, inteiro e não te faltar nada. Se você não sabe como fazer isso, peça a Deus sabedoria que Ele te dá generosamente. Existe um código poderoso aí, que está em 1 Reis, capítulo 3. Um dos homens mais sábios que já pisou na terra, Salomão, ele te ensina, ele me ensina como ter acesso à sabedoria. E às vezes você acha que a sabedoria é algo de longe, de uma autopreparação, algo que você precisa passar anos e anos numa faculdade, anos e anos estudando. Salomão liberou um código que, se você entender, vai destravar sua vida hoje. Salomão deixa em 1 Reis, capítulo 3, esse código poderoso. A partir do verso 8, coloca para mim 1 Reis, capítulo 3, verso 8. Se você entender esse código de Salomão, verso 5, capítulo 3 de 1 Reis, verso 5.
Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite. Ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Posso confessar algo só entre a gente, que a gente criou uma amizade, sim ou não? Só entre a gente. Eu tenho vergonha de imaginar o que eu pediria a Deus se Ele aparecesse a mim. Tamanha a minha infantilidade e imaturidade, olhando para as necessidades humanas. Eu falo: Senhor, às vezes eu peço para Ele nem aparecer no sonho e me falar que eu podia pedir qualquer coisa. Porque eu falo, talvez a minha imaturidade, nesse processo, demonstrasse algo muito pior. Então em Gibeon, o Senhor apareceu em certa noite a Salomão e falou: peça-me o que quiser, lhe darei. E Salomão respondeu, pedindo algo, edificando a Deus, honrando seu pai e olhando para o bem mais precioso que você vai destravar nessa manhã na sua vida. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar. Salomão tinha em média 16 anos. Qual é a tua idade, Felipe? 19. Tem alguém de 16? Tem lá atrás, tem um, tem dois, da sua idade. O Senhor apareceu a Salomão no sonho, em Gibeon, perguntando tudo aquilo que ele pedisse, ele ia entregar. E aí Salomão começa a fazer o seguinte: fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande, que nem se pode contar. Salomão reconheceu a sua pequenez, a sua imaturidade e o seu processo. Um dos maiores códigos, talvez, que você vai pegar, entender na sua vida e vai destravar, não passa ainda, está no próximo versículo. No versículo 9. Segura lá, eu vou falar só amanhã. Eu mando no WhatsApp. Se você tivesse com Bíblia, você já ia saber qual é o código. Não, fica aqui para mim, não pega esse celular. Salomão entendeu que para ele passar feliz por diversas provações, se manter perseverante, tendo fé, sendo maduro e não faltar nada, ele precisava de algo que o guiasse, e que a gente vê repetindo em vários capítulos de Provérbios, em Salmos, e os discípulos de Jesus replicando isso, porque tem até um texto que fala sobre algo que você precisa guardar. De tudo guarde, pois dele procede. Hoje não é dia, mas se fosse num culto de libertação, ia levantar um endemoniado e falar: mas o coração é enganoso. Quer dizer que o Senhor estava errado. Coração enganoso. Dos 980 versículos que falam sobre o coração que é enganoso é aquele coração que está sujo, de ódio, rancor, amargura. Provérbios capítulo 8 diz o seguinte: que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Não é ter medo, é ter um extremo respeito ao Senhor. Odiar aquilo que odeia. O orgulho, a arrogância, a soberba, a prepotência, a maledicência e o mau comportamento. Esse é um coração enganoso, um coração sujo, um coração arrogante, um coração cheio de ódio, de amargura. O coração que procede às fontes de vida. Esse que você precisa guardar todos os dias. Quer ser generoso, próspero? Versículo 9, então Salomão foi lá e liberou um diamante para mim e para você. E ele então responde aquilo que o Senhor tinha falado a ele: Salomão, me peça tudo. Ele falou: dai, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Salomão pediu um coração cheio de discernimento para si, para governar o seu povo.
Tiago, mas como que você me prova que esse código é tão poderoso? Porque no verso seguinte ele começa a explicar exatamente isso, falando que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. O teu servo está aqui entre o povo, dai pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Quer não lhe faltar nada? Quer ser maduro? Quer ser íntegro? Quer ter ação completa? Quer ter fé, capaz de mover montanhas? Quer ser perseverante? Quer se alegrar nos dias de tribulação? Peça a Deus um coração com discernimento para guiar o povo dele e conseguir distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim, o bem e o mal. Verso 10. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Imagina um pedido seu agradar o Senhor. Verso 11. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. E ele vai receber um bônus. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também, olha o bônus, darei o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Hoje é um dia de lavar o seu coração, um dia de fazer um pedido ao Senhor. Pedido esse, para Ele te entregar algo que foi projetado para o mundo se perder na humanidade, que é o discernimento. Uma geração cada vez mais doente. Em 2025, se você tiver saúde mental, já tem que levantar as mãos para Deus e agradecer. Uma geração que pessoas acham que são cães, lebres, ovelhas, cavalos, rinocerontes, são cobras. Você está me entendendo? O discernimento de ser imagem, semelhança, chamado para dominar, governar e multiplicar, foi destruído com o passar dos anos, para que houvesse caos, porque no caos é mais fácil de manipular. Só que o inimigo esqueceu algo, que foram os trabalhadores da última hora. E você? Aqui na Reno, expandindo essas paredes, esse teto, servindo litros e litros de soda italiana, vestindo todo esse país com paletas próprias para o culto. Eles esqueceram dos trabalhadores da última hora. Aqueles são levantados como imagem e semelhança para dominar, governar e multiplicar, e que tem um coração para discernir a vontade de Deus e para prosperar o seu povo e distinguir aquilo que é bom daquilo que é mal. Eu quero te fazer um convite nessa manhã, começo de tarde. Não peça mais nada ao Senhor, a não ser: Senhor, fala assim comigo: Senhor, dai-me um coração capaz de discernir a tua vontade e distinguir o bem e o mal. Feche teus olhos, começa a clamar. Puder apagar a luz, vai ser um mover nesse lugar. Você vai começar a receber. Eu vi como uma chuva de prata nesse lugar. Hoje é o dia onde anjos vão subir e descer, substituindo corações de pedra por corações de carne. Corações que antes estavam duros, frios, desanimados. Você vai começar a sentir um calor inundando o seu peito. Começa a sentir agora o seu coração sendo inundado com uma presença sobrenatural. E não é porque nós estamos criando esse ambiente, é porque esse ambiente já foi criado por Ele antes da fundação do mundo. Nós apenas vamos acessar essa chave que Ele já nos entregou. Só existe uma aceleração de 30 anos se você tiver um coração pronto para discernir a vontade de Deus a partir de hoje. Estar alegre e contente todos os dias, passando por diversas provações. Ei, Senhor, eis o teu povo nesse lugar, Pai.
Eis-nos aqui, Senhor, clamando pela Tua presença, Pai. Enche-nos, Pai, com uma nova porção para um novo tempo, Senhor. Enche-nos, Pai. Enche esse lugar, homens e mulheres sedentos, com fome e sede da Tua palavra, Pai. Enche-nos, Pai, com coração, com discernimento para guiar o Seu povo, Pai. Aleluia. Levanta as mãos para cima e começa a pedir ao Senhor. Ei, Pai, olhe os Teus olhos. Olhe com os Teus olhos para essa comunidade, Pai. Enche esse lugar, Senhor. Aviva-nos, Senhor, e vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Erga suas mãos e declare: aviva-nos, 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 Senhor. E até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Diante, erga sua voz e declare: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida. Quero te convidar a vir no altar do Senhor. Vem até aqui na frente, onde você conseguir, nas laterais. Quero te convidar a um novo nível de amor. Talvez você nunca aprendeu na escola, os seus pais, o que significa amor. Vem vindo e presta atenção nisso que eu vou te falar agora, para você subir realmente mais um novo nível de amor. Você não aprendeu na escola, com os seus pais, em nenhum lugar. Amor não é falar eu te amo, amor não é dar presente. Para você ser alguém generoso no seu estilo de vida, para você passar por diversas provações, para você ter um coração pronto para um discernimento, você precisa entender o que é o genuíno amor, um amor verdadeiro. Paulo então começa a explicar para uma igreja de Corinto, uma igreja que cresceu muito e se tornou arrogante. Talvez você foi agraciado com dons e cresceu tanto que esqueceu a vontade de Deus, e Ele te fala nessa manhã, Ele sente saudades do momento de comunhão, só vocês dois naquele quarto. Paulo então começa a explicar para a igreja de Corinto, falando o seguinte: não importa aquilo que vocês fazem, não importa aquilo que vocês têm, não importa se vocês falam a língua dos homens e dos anjos, se vocês não tiverem amor, vai ser como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ei, não importa a habilidade que você tem, não importa o trabalho que você tem, não importa quanto que você ganha, se não tiver amor, vai ser como um prato que retine, ou um símbolo que só faz barulho. Ei, o Senhor está te chamando para um novo nível de amor, um novo nível de entendimento.
Essa manhã é para você lavar o seu coração e guardar ele com aquilo que tem mais preciosidade, que é o que ele pede, um discernimento para guiar o povo dele e discernir aquilo que é bom e é mal. Presta atenção então, Paulo nos ensina o verdadeiro amor. É paciente, é bondoso, não inveja, não vangloria, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor não é falar eu te amo, toma aqui o presente. Amor é ser paciente, amor é ser bondoso, é não invejar, não vangloriar, não buscar seus próprios interesses, é se alegrar com a verdade, é suportar, é crer e esperar. E aí Paulo continua falando o seguinte: porque quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu não sei você, pai e mãe, mas o meu filho de 8 anos, ele não tem paciência, ele não consegue esperar, ele não consegue suportar, ele não consegue crer, ele não consegue buscar, não somente buscar seus próprios interesses. Ele era uma criança, ele pensa como uma criança, raciocina como uma criança, fala como uma criança, vive como uma criança. O problema é que existem homens e mulheres de 40, 50 anos raciocinando, pensando e vivendo como uma criança. E Paulo só fala o seguinte: quando eu era menino, pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amor é maturidade. Ser maduro, íntegro, é ser paciente, bondoso, não invejar, não vangloriar, não buscar seus próprios interesses. Essa é uma manhã de liberação de perdão. Se existe algo que você precisa pedir perdão, através de um comportamento, uma atitude, se você precisa liberar perdão para alguém, quero te convidar a, durante esse louvor, apresentar no altar do Senhor aquilo que está roubando o seu coração, de ser um coração puro, simples e leal. Feche teus olhos. Estou preparando um caminho, Abra sua boca, igreja. endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu estou, diga, estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais e cada vez mais diminuindo, porque importa o que ele cresça, nele o meu prazer, diga, e nele o meu prazer. Eu não sou digno de desatar
sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Então erga suas mãos e declare: Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, e com alegria Ele é o dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, e com alegria Ele é o dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz. Erga sua voz e declare: Ele virá, Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Diga que é Ele, e é Ele. A minha vida perdendo tudo por amor, e com alegria Ele é o dono dos meus dias. Pega sua voz e diga que é Ele. Ele é o dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, e o governo está nele. Diga: Ele virá, soberano em poder, e o governo. Vejam, Ele traz, e até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, diante do teu altar, diante do teu altar. Deixa eu te fazer um convite. Você que precisa liberar algo no altar do Senhor, algo que é um ídolo na sua vida, algo que tem te afastado, tem gastado muito do seu tempo, ao invés de estar no tempo com Deus. Eu quero te convidar a entregar isso no altar. Nós vamos ministrar mais uma vez que você não está gastando, mas está investindo a sua vida para ganhar cada vez mais nele. Eu lembro, em 2015, dentro da bolha que eu estava, conhecido mundialmente dentro do meu meio, um dos caras mais famosos dentro do ciclo que eu frequentava,
às 2 horas de um sábado, o Senhor falou o seguinte: me entrega aquilo que você acha que é, aquilo que quando você está bem você acha que é muito bom, e quando não está bem acha que é muito mal. Entrega aquilo que está impedindo o crescimento do seu ministério, das suas células, das suas equipes. E eu vi agora, há 10 anos atrás, no sábado às 2 horas da tarde, eu entregando aquilo que era distração disfarçada de bênção. Se você tiver algo para entregar, que você possa entregar ao Senhor, e Ele vai te prover, porque buscar em primeiro o reino dos céus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Feche teus olhos, entrega a Ele. Se existe algo que você tem dado mais valor, alguma circunstância, algum bem, alguma posição, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Recebe as nossas orações, o nosso louvor como um incenso agradável às tuas narinas, Pai. Que o Senhor possa voltar os seus olhos a essa reunião, a essa comunidade. Que as nossas orações possam subir aos céus, que Tu possa ouvi-las e nos devolver, Pai, tendo a certeza de que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Traz ânimo àquele que estava desanimado, traz cura àquele que estava doente, leva as boas novas àquele que não Te conhecia. Hey. Obrigado, Senhor, pelos corações substituídos, pelos corações que antes estavam frios, duros, e hoje o Senhor coloca um coração de carne, um coração temente ao Senhor, aonde ele vai ser preservado, porque é dele que procede as fontes de vida, Pai. Obrigado a todos que receberam novas marcas. O Senhor está te chamando para um novo nível. Ei, você que estava pedindo uma confirmação, o Senhor fala: é eu que estou contigo nessa nova cidade. Eu estou contigo nesse negócio. Oh Senhor, obrigado pelos corações com um novo nível de discernimento, um novo nível de amor, um novo nível de entendimento. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue nesses dias e por tudo aquilo que nós vamos viver ainda. Deixa eu fazer um convite. Você que sentiu no coração de aceitar Jesus, nessa atmosfera, levanta sua mão. Você que ainda não fez isso e quer aceitar Jesus por algum motivo, a gente está numa reunião de crente, mas tiver algum convidado, você quer ser batizado, a gente vai estar com a equipe lá fora batizando também. Abraça a pessoa que está do seu lado. Declara uma palavra de bênção na vida dela, uma palavra profética sobre a vida dela.
Glória a Deus. Que bênção. Quantos foram cheios da presença de Jesus essa manhã? Viramos para a tarde, né? Pastor Mateus, ou melhor, Pastor Tiago falou agora que o pessoal que quer batizar, alguém levantou as mãos? Que quer batizar agora? É porque já está pronto lá o batistério. Se você quiser batizar, já está pronto lá. Tem alguém que quer batizar? Dessas águas do batismo, só levanta a mãozinha que tem uma equipe preparada lá. Ok. Pessoal, nós vamos sair agora para o intervalo. Nós vamos voltar daqui 1 hora. Daqui 1 hora a gente volta para o intervalo. Às 3 horas a gente volta com tudo. Ó, mais 3 horas. Que horas? 3 horas. Então Deus abençoe. Olha, é melhor você levar as coisas para o pessoal do auditório aqui, ajustar tudo, deixar tudo bonitinho, para a gente também não precisar se responsabilizar pelas suas coisas, tá bom? Mas leva as coisas, tá bom? Porque o pessoal do auditório vai arrumar, vai ajustar aqui.